Agora, para a gente sim finalizar, temos mais uma painelista aqui, que nós vamos chamar a Nathalie Vidal, que é superintendente aqui de orientação aos investidores e finanças sustentáveis da CVM. Ela que vai falar aqui da adequação das agroindústrias à obrigatoriedade dos relatórios ESG. Por favor, Nathalie, aqui é o palco. Vidal, obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Boa tarde. É um prazer enorme participar aqui do evento. Em nome da CVM, eu agradeço o convite. Agradeço aqui a deixa do Eduardo, né? Ele mencionou taxonomia, padronização, confiabilidade dos investidores. Então, foi a deixa perfeita para o regulador do mercado de capitais vir aqui falar de regras normativas para a gente padronizar e criar um ambiente de segurança para que o investidor se sinta confortável em alocar recursos em projetos de impacto socioambiental que possam originar benefícios socioambientais. O título da minha apresentação hoje está relacionado à Resolução CVM 193, que é uma regra específica que fala de relatórios de sustentabilidade e de clima. Mas antes de entrar nessa regra, e até antes de fazer minha apresentação, eu preciso esclarecer que as opiniões aqui expostas são de minha responsabilidade e não necessariamente refletem o entendimento da CVM sobre o assunto. Eu acho importante trazer aqui um pouco de contexto e pano de fundo para vocês. Eu não sei se todo mundo entende o que é mercado de capitais, né? Mas colocando aqui de uma forma bastante simples e objetiva, o mercado de capitais ele é um mecanismo alternativo para a captação de recursos por parte das empresas. Então, ele é um mecanismo alternativo em relação ao financiamento bancário tradicional. E ele tem um grande benefício de conectar os investidores diretamente às empresas. Isso cria algumas facilidades, pode deixar o processo mais célere, reduzir custos de captação e prover financiamento de longo prazo também. E como que a agenda social, ambiental e climática se relaciona com o mercado de capitais? Especialmente depois da pandemia, a sociedade, de forma em geral, né, as instituições privadas, as instituições de governo, se deram conta de que era necessário a gente pensar numa retomada econômica que fosse mais resiliente e mais sustentável. Né? E aí começou um amplo movimento de tentar sair da esfera do discurso e passar para a esfera da ação de fato. Então, a gente começou a acompanhar os investidores e percebemos uma demanda crescente por instrumentos financeiros sustentáveis. Do outro lado, as empresas começaram a pensar mais sobre a perspectiva da oportunidade. Olhar só mais para fatores sociais, ambientais e climáticos, não só sobre a perspectiva de risco, né, de analisar risco, mas de que maneira que integrar os aspectos sociais, ambientais e climáticos ao meu modelo de negócios pode trazer oportunidades para a minha empresa. Não só oportunidades reputacionais, mas também oportunidades competitivas. Isso foi uma grande virada de chave. Então, essas empresas, né, de forma geral, começaram a pensar em como adaptar seus modelos de negócio, pensando em modelos de negócio mais inovativos, com um adensamento tecnológico, para poder buscar um crescimento mais sustentável que, ao mesmo tempo, gerasse renda e mais empregos. E essas empresas podem buscar o funding necessário para fazer essa transição, para fazer essa adaptação no mercado de capitais. Mas, para isso acontecer, elas precisam atender os requisitos informacionais dos investidores. Né? Eles demandam informações de qualidade, que a gente chama completa, neutra e livre de erro. Quando isso acontece, o fluxo financeiro flui, ele vai. E aí a gente consegue direcionar os recursos para esses projetos socioambientais, projetos de impacto. Né? Quando tudo isso começou a acontecer, ainda sem uma infraestrutura prévia, como uma taxonomia, por exemplo, um sistema de classificação, os selos, a CVM começou a mapear, enquanto regulador de mercado de capitais, alguns desafios. Né? Se cada um está usando uma métrica, se cada um está usando uma metodologia para apresentar essas informações sociais, ambientais e climáticas, como que o investidor vai comparar uma empresa verde A com uma empresa verde B?
A gente perde comparabilidade e isso é ruim para o mercado de capitais. Isso gera assimetria informacional. O emissor ele sabe mais do que quem está investindo. Isso também gera ali aquilo que eu falei de perda de confiança, e se não há confiança, os custos vão ser mais elevados. Com custos elevados na operação, a operação não acontece. E também começa a se pensar nos riscos de greenwashing. Né? Para quem não sabe, é quando você usa de um linguajar mercadológico para dizer que é verde, quando, na prática, efetivamente, o seu negócio não é verde. E aí, ciente disso, a CVM começou um amplo aprimoramento da sua matriz regulatória. Né? O meu marco aqui é 2021, mas a gente está pensando nesse tema desde 2014. Então, praticamente todo o nosso ecossistema de regulados, as regras foram aprimoradas para incorporar requisitos informacionais adicionais relacionados a aspectos ambientais, sociais, climáticos e de governança, em companhias abertas, em fundos de investimento. A gente tem a regra do FIAGRO fresquinha agora, fazendo a conexão de mercado de carbono com mercado de capitais. Então, os fundos dedicados ao agronegócio, eles podem investir em projetos de originação de crédito de carbono. O produtor rural pode se beneficiar desse tipo de estratégia. E, finalmente, né, no final do ano passado, a gente editou a Resolução 193, que trata dos relatórios financeiros de sustentabilidade e clima. São padrões, requisitos específicos que os emissores precisam observar para originar, para elaborar e divulgar relatórios de sustentabilidade. Essa adoção das regras faz parte de um plano de ação do regulador do mercado de capitais. Se alguém tiver interesse, basta pesquisar na internet. Tem uma série de iniciativas lá para dar clareza de como a gente está tocando essa agenda. E a primeira iniciativa era a adoção das regras. Bom, o IFRS S1 e S2 são padrões internacionais para elaboração de relatórios financeiros associados a questões de sustentabilidade e de clima. Tá? A gente está usando aqui a materialidade simples, esses relatórios usam materialidade simples. Isso significa dizer que o emissor ele precisa analisar quais são os riscos e oportunidades associados a eventos climáticos ou sociais que materialmente possam afetar os fluxos financeiros do seu negócio, os fluxos financeiros da entidade. Deixa eu acompanhar aqui. E que a gente está buscando endossar essas regras é padronização e harmonização. A gente precisa gerar mais transparência para os investidores, para que eles possam comparar produtos e possam tomar decisões mais refletidas e informadas sobre a alocação de capital. A taxonomia sustentável que o governo federal está editando agora, ela é complementar aos relatórios de sustentabilidade e clima. A taxonomia é um sistema de classificação, enquanto que os relatórios de sustentabilidade são relatórios para divulgação de informações financeiras. Esses relatórios são apresentados de forma segregada das demonstrações financeiras e precisam ser auditados. Tá? Uma questão aí, um ponto importante que a CVM colocou é que essas informações precisam ser verificadas e contar com uma asseguração de uma parte independente para trazer ainda mais conforto para os investidores. Aí vocês devem estar pensando, né? Como é que vai ser a adoção dessas regras? Elas foram estabelecidas por um organismo internacional. A gente faz todo um acompanhamento disso. E a 193 ela traça um roadmap até a gente ter a adoção integral dessas regras. Né? Então, primeiro momento, a gente definiu que a adoção vai ser voluntária para as companhias abertas, para as companhias securitizadoras e para os fundos de investimento. Então, a gente está num período experimental. O que a gente quer é construir uma curva de aprendizagem junto com os investidores, junto com os emissores do mercado de capital, para que eles possam testar e aprender, e o regulador também possa ajudar nesse processo. A gente quer entender quais são os desafios, quais são os efeitos. Então, a gente está estimulando aqui companhias abertas, fundos de investimento, companhias securitizadoras, para aderirem a esses relatórios nesse período voluntário, para que a gente possa aprender junto. Né? As regras podem ser aplicadas ainda no formato em inglês durante o período
voluntário, porém a gente já fez a tradução das regras, elas já estão em português, já foram, estão para ser editadas, inclusive no formato em português, para poder auxiliar. E ela passa a ser obrigatória apenas para companhias abertas em 2026. Né? E aqui é um ponto importante, porque o S2 é uma regra dedicada a métricas e metodologias associadas a informações climáticas. Né? E muitos podem estar se perguntando, tá, mas se eu não sou companhia aberta, o que isso significa para mim? Né? As métricas e metodologias de clima, elas precisam ser, de emissão de gases de efeito estufa, elas precisam ser reportadas sob o escopo 1, 2 e 3. E o escopo 3 se refere a toda a cadeia de valor da companhia aberta, das grandes corporações, das companhias listadas. Isso inclui clientes e fornecedores. Eu posso apostar aqui que o agronegócio está presente na cadeia de valor de quase todas as empresas, companhias abertas. Né? Então, essas companhias vão acessar sua cadeia de fornecimento. Se a informação for material, ela vai pedir, né, para o pequeno produtor rural, para o médio produtor rural, qual é o seu inventário de emissões, porque eu vou ter que reportar lá para a CVM. Então, será uma vantagem competitiva também para aqueles que entenderem as regras e conseguirem prestar essas informações para as grandes corporações, para as companhias abertas, companhias listadas. Então, não só aquelas que são companhias abertas precisam compreender essa grande mudança, porque é uma grande cascata em que está todo mundo, todo o ecossistema começa a ficar interligado. E a gente entende que a curva de aprendizagem é para todo mundo, né? E como dica geral, o que a gente coloca é compreender sempre qual é a matriz de materialidade. Não é para sair reportando tudo, é aquilo que realmente causa impacto no seu fluxo de caixa, nos seus fluxos financeiros. É isso que precisa ser reportado, o investidor quer informação precisa. E para quem quer conhecer mais, a gente indica o Knowledge Hub do IFRS Foundation, que foi a fundação que criou essas regras. E ali tem materiais para capacity building, para treinamento.